Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Na verdade, os versículos 1 e 2. Faço uma breve pausa na série de sermões que comecei a pregar nas manhãs aqui na Igreja Presbiteriana da Lapa, no livro de Eclesiastes, para entender a razão do porquê nós precisamos de uma sabedoria que é externa a nós. O livro de Eclesiastes, assim como Jó, Cântico dos Cânticos, são livros sapienciais ou livros de sabedoria que nos ensinam a respeito da vida com Deus. E se tem alguém que em sua vida demonstrou sabedoria e especialmente a necessidade de sabedoria, foi Salomão. E por isso eu decidi pregar esta mensagem entre a primeira e a segunda mensagem do livro de Eclesiastes. A partir do versículo 1 até o versículo 2, nós vamos ter um retrato dos anos iniciais da vida de Salomão. Ali os primeiros momentos do seu reinado e algumas observações que são feitas a respeito de como começou então a caminhada de Salomão assentado no trono de Israel. Por isso convido você a acompanhar a leitura desses dois versículos. Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado o templo ao nome do Senhor. Vamos orar? Deus Santo, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra, para que os nossos corações sejam expostos a ela. Afinal, ela é a palavra viva e eficaz, adentra o nosso ser pelo poder do Teu Espírito, como uma espada mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela pode discernir, ó Pai, os pensamentos e propósitos do nosso coração. Por isso a nossa oração é que, enquanto a Tua palavra é exposta, os nossos corações sejam expostos diante dela, para que assim, ó Deus, a nossa mente iluminada pelo Teu Santo Espírito possa corrigir o que precisa ser corrigido, endireitar o que precisa ser endireitado, e assim viver para a sua honra e glória. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, os dois livros dos reis, eles basicamente foram escritos para dizer por que estamos aqui. Na verdade, porque os judeus estavam no exílio babilônico. Apesar deles falarem a respeito das histórias dos reis de Israel, desde o momento em que Salomão se assentou no trono até o momento em que o povo foi para o exílio, a grande razão da escrita desses dois livros é mostrar por que o povo acabou exilado. Porque o juízo de Deus se abateu sobre, então, o povo judeu e eles acabaram no meio do Império Babilônico, longe de sua terra, com o templo destruído, com a capital do seu reino destruída e assim precisando viver sob domínio estrangeiro no restante da sua vida. Por que estamos aqui? Por que nós chegamos onde chegamos? E aqui eu queria falar com as nossas crianças. Se você, criança, ainda não tem uma prancheta com um papel para fazer um desenho ou alguma anotação que você queira, você pode pegar lá no fundo com o pessoal da recepção, eles podem trazer para você. E eu queria que você fizesse um desenho de uma situação em que talvez seu pai, sua mãe ou alguém que cuida de você disse o seguinte: cuidado, não faça isso. Pensa quando você talvez estava andando sobre um muro assim, seu pai falou, cuidado, tome cuidado para você não cair, tome cuidado porque está perigoso. E você ficou lá e talvez caiu, talvez não. Por que eu gostaria que você desenhasse algo nesse sentido? Porque muitas vezes a gente não sabe o que vem depois. A gente não experimentou ainda algo como acontece depois. E você, criança, talvez não saiba que depois pode vir uma queda. Mas existem pessoas anunciando que pode vir a cair. E por isso precisamos tomar cuidado. Nós precisamos de uma sabedoria que é externa a nós. Não apenas as crianças precisam de uma sabedoria para dizer cuidado para não cair do muro, cuidado para não sair correndo e tropeçar sem perceber os perigos no caminho. Nós, adultos, ou em qualquer fase de nossa vida, precisamos de uma sabedoria que é externa a nós,
que não é intrínseca a nós e nem interna a nós mesmos. Nós precisamos da orientação do Senhor. E muitas vezes a orientação do Senhor vem por meio do anúncio de uma queda. E é isso que está registrado nesses primeiros 2 versículos. Num primeiro momento, nós não enxergamos os perigos que se colocam em nosso caminho. Às vezes, até coisas muito boas que fazemos podem se tornar aí alguma razão ou pedra para nós tropeçarmos. Eu acredito que esses 2 versículos resumem muito bem como Salomão fez coisas boas no início da sua caminhada, mas que ali existiam indícios de que ele estava trilhando um caminho perigoso. Em primeiro lugar, nós vemos nesse versículo 1 que Salomão considerou algo que era muito bom, como um casamento, mas não tomou consciência do perigo que este casamento em si trazia para a sua vida. E muitas vezes nós consideramos coisas que são, na verdade, ameaças como bênçãos do Senhor. Nós interpretamos equivocadamente algumas coisas em nossa vida. Por isso nós precisamos de uma sabedoria que é externa a nós. Veja o que está no versículo 1. Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Veja que a primeira informação que nós temos a partir do momento em que Salomão está já com o seu reino estabelecido, os primeiros 2 capítulos basicamente mostram como o reino de Salomão foi firmado, como inimigos não existiam mais internamente para então tentar derrubá-lo do trono. A primeira informação que nós temos é: Salomão se aliou com Faraó. Se nós formos parar para pensar num mundo antigo, ter aliados era algo muito bom. Afinal, o povo vivia em guerra, as nações, cada pouco tentavam uma conquistar o território da outra. Então, ter aliados era, num primeiro momento, um sinal até favorável. Afinal, você vai ter uma força maior para resistir àqueles que tentassem invadir a sua terra ou então tentassem ferir você. Então, a primeira informação parece, num primeiro momento, que Salomão está simplesmente expandindo a sua influência no mundo antigo e conseguindo então alianças, conseguindo então posições estratégicas que assegurariam então sua vitória contra inimigos. Pensando no contexto imediato da história de Salomão, que é a história de seu pai, que veio um pouco antes, nós enxergamos que talvez isso aqui fosse algo muito bom. Afinal, Davi foi um homem de guerras. Para onde nós olhamos a narrativa dos 2 livros de Samuel, Davi está em meio a guerras. Ele até mesmo foi exaltado acima de Salomão, porque enquanto Salomão derrotava os seus milhares, Davi precisava derrotar os seus 10 milhares. Davi constantemente esteve em batalhas contra filisteus, contra os filhos de Amon e contra os povos vizinhos que ameaçavam o território e a unidade de Israel. Salomão, então, começa o seu reinado se aliando com um dos maiores reinos daquela época. Isso pode parecer maravilhoso num primeiro momento. Afinal, uma força maior está junto ao reino de Israel. Porém, se nós lembrarmos do que lemos na liturgia de forma alternada nesta manhã, qualquer rei que se assentasse sobre o trono de Israel, jamais, nunca deveria fazer o povo voltar ao Egito. Nós lemos que quando o povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 17, fosse escolher um rei para si, e o Senhor nunca teve aversão à escolha de um rei, o Senhor até deixou uma lei para que fosse então o processo regido pela própria vontade do Senhor. Esse rei jamais deveria fazer o povo voltar ao Egito. O que Salomão fez? Ele não apenas fez o povo voltar ao Egito, ele próprio voltou com seu coração para o Egito. Afinal, ele se casou com a filha de Faraó e se aliou a Faraó. O casamento de Salomão poderia ser visto nesse momento como uma bênção. Afinal, ele tomou por si como mulher a filha de Faraó. Em outro momento da história, a filha de Faraó, e a gente viu recentemente na pregação do reverendo Sérgio, foi instrumento da graça de Deus para a preservação, por exemplo, da vida de Moisés. Quando ele foi colocado no rio Nilo, diz que a filha de Faraó, junto com as suas servas, o tomaram e ela criou ele, então, até que ele viesse à vida adulta.
né? Até que ele saísse do Egito, melhor dizendo. Em algum momento, a filha de Faraó parece ser retratada, no caso, aquela que veio 400 anos antes, de uma forma bastante positiva. A filha de Faraó, com a qual Salomão se casa, dentro do livro dos reis, também vai ser, quando comparada às outras esposas que nós conhecemos de Salomão, também vai ser retratada de uma maneira menos negativa do que as outras são retratadas. Mas nem por isso aqui é uma bênção. Existe uma razão específica do porquê esse casamento não foi uma bênção. Ele foi, pelo menos, o segundo casamento de Salomão. A filha de Faraó não foi a primeira esposa de Salomão. A filha de Faraó foi, pelo menos, a segunda. Quer ver como isso é apresentado no livro? Vá para o capítulo 11. Versículo 42, encerrando o retrato do reino de Salomão. Diz assim: o tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão casou com a filha de Faraó, já rei de Israel, e ele reinou por 40 anos. Vire algumas páginas até o capítulo 14, e você encontrará no versículo 21 que Roboão, filho de Salomão, começou a reinar quando ele tinha 41 anos. Ou seja, antes de Salomão se casar com a filha de Faraó, antes de Salomão assumir o reino de Israel, ele já tinha um casamento cuja esposa era a mãe de Roboão. A filha de Faraó é um prenúncio de uma queda. Não apenas porque ele se aliou com o Faraó, mas porque ele estava quebrando de forma imediata o mandato do Senhor. No próprio livro de Deuteronômio diz que o rei de Israel, no capítulo 17, não poderia ter para si várias mulheres. Salomão está, num primeiro momento, fazendo movimentos que parecem solidificar o seu reino, conseguir alianças estratégicas militares para então vencer batalhas, ou pelo menos ter paz e não precisar mais se envolver com elas, especialmente não precisar lutar contra o próprio Egito. Salomão morre e diz que Roboão vai precisar ter várias batalhas com o Egito. Mas Salomão se cercou, então, de segurança, com atos que pareciam muito bons no primeiro momento, mas que seriam a razão de sua queda lá no capítulo 11, quando diz que ele então teve 700 esposas, 300 concubinas, e no final então o seu coração se afastou do Senhor. Eu acredito que o retrato do primeiro livro dos reis é simplesmente que o coração de Salomão se afastou do Senhor de forma temporária, mas que trouxe então uma devastação idólatra para dentro do povo de Israel. Porque as mulheres e os deuses dessas mulheres fizeram com que ele se afastasse do Senhor. Depois vai ter o livro de Eclesiastes, vai ter livro como o Cântico dos Cânticos, que mostram que um Salomão foi restaurado de sua queda. Mas a sua queda foi muito grande. E pequenos anúncios dela foram dados ao longo do livro dos reis. O primeiro deles, ele se casou com a filha de Faraó e ele se aliou a Faraó. Segundo detalhe que mostra uma queda iminente está na segunda parte do versículo 1, quando diz que ele trouxe a filha de Faraó, voltando lá para o capítulo 3, que ele trouxe a filha de Faraó para a cidade de Jerusalém, até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. 3 coisas grandiosas: palácio, templo e muralha de Jerusalém. 3 coisas que seriam muito significativas dentro da história de Israel. Porque quando o povo babilônico invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu a muralha, o palácio e o templo. Então Salomão é o responsável por construir essas 3 coisas. Salomão é quem fez as maiores obras da história de Israel. E em tudo isso está posta a sua glória, a ponto dos reis vizinhos, dos povos quererem conhecer Salomão por conta de sua sabedoria e por conta dos seus grandes feitos. Mas nesse texto nós temos um pequeno detalhe. Qual é a prioridade? Ou qual foi a prioridade
do rei de Israel. Primeiro ele acabou o seu palácio. Depois ele construiu o templo. E então ele construiu a muralha. Primeiro algo para si, depois algo para Deus, e então algo pensando na segurança do povo de Jerusalém. As prioridades de Salomão, nesse início da sua vida, apesar de tudo aquilo que nós lemos a respeito de coisas boas que ele fez, logo na sequência nós vamos ter, por exemplo, aquele julgamento que ele faz a respeito de duas mulheres que trazem uma criança apenas, as duas tinham tido filhos, uma criança morreu, as duas trazem, ele fala assim, dividam, e então se revela a verdadeira mãe da criança. Salomão, em sua sabedoria, fez isso. Mas enquanto ele fazia isso, existiam detalhes que mostravam que suas prioridades eram outras, que não o Senhor. Para muitos, Salomão demorou para construir o templo. Na verdade, quando Davi ainda era rei, ele tinha reunido todo o material necessário para construir a casa do Senhor. Davi queria construir a casa do Senhor. Queria colocar a adoração de Israel no centro da cidade de Jerusalém, com a arca do Senhor lá dentro, para que o povo então se voltasse sempre para o Senhor e de uma forma unificada, vivesse em torno do Senhor como sendo o centro. Todas as coisas foram reunidas. Davi deu paz para o povo de Israel a ponto dos inimigos não mais atacarem Israel. Estava um cenário extremamente favorável para que o templo fosse erguido e então todo o povo adorasse o Senhor num único lugar, como uma única nação, como um único corpo. Davi morre e o Senhor fala, não vai ser você que vai construir o templo. Davi morre. Então é Salomão que vai construir o templo. Mas antes de começar a construir aquilo que já tinha condições para ser construído, não precisava aprovar mais orçamento, não precisava mais esperar entrar dinheiro no caixa, estava tudo reunido. Salomão tinha outras prioridades. Algo para si antes. Alianças com reinos que lhe favoreceriam antes. Casamentos, um segundo, talvez um terceiro, um quarto, afinal se tornaram aí pelo menos 700 casamentos antes de que o templo fosse construído, de que o Senhor fosse colocado no centro da vida do povo de Israel. Enquanto isso, o versículo 2 vai dizer, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado o templo ao nome do Senhor. A queda gigantesca de Salomão, lá do capítulo 11, quando então diz que em sua velhice o seu coração se afastou do Senhor, não foi um produto do casamento de número 700, ou então da concubina de número 300, ou do templo que ele ergueu para Milcom dentro da cidade de Jerusalém, ou de outros aspectos idólatras que ele trouxe para dentro da capital de Israel. Não foi o acúmulo dessas coisas que trouxe a queda, mas o início delas. Mas os primeiros passos. Mas para as primeiras ações tomadas sem pensar na glória do Senhor. Mas para as primeiras decisões feitas com base em sua própria vontade e não segundo a lei do Senhor. São os pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos pelos nossos olhares, que chamam coisas maiores para a nossa vida. Afinal, quando nós racionalizamos o pecado pela primeira vez, a tendência é que daqui a pouco nós racionalizemos um segundo e um terceiro. Pensa naquele momento em que você às vezes vai para um final de semana para algum lugar e você fala assim, sábado à noite eu volto porque domingo de manhã eu vou estar na igreja. E você volta no domingo de manhã. Mas daí você vai para um outro lugar e daí você fala assim, acho que eu posso voltar domingo após o almoço e vou no culto à noite na igreja. E depois de um tempo, hoje não tem ceia, eu vou no culto da ceia. E você organiza todos os seus passeios, todas as suas programações para estar num domingo de ceia. A tendência é que chega um momento em que a gente não se preocupe mais
nem com aspectos mínimos da vida com o Senhor. Porque aspectos mínimos de interesses nossos nos levaram para longe do Senhor. A racionalização do pecado, como foi no caso de Salomão, com um casamento que vai trazer benefícios, aliança, segurança, como a construção de um palácio antes da construção da casa do Senhor, foram as razões de uma queda marcada a tal ponto de muitas pessoas acreditarem que Salomão não foi salvo. Talvez você já tenha se deparado com uma discussão que coloca realmente num ponto, Salomão foi salvo ou não? Porque a sua queda foi muito grande. Foi algo que talvez ninguém no Antigo Testamento caminhou para tão longe de Deus quanto Salomão. Mas começou com detalhes. Começou com coisas que ele começou a olhar e falar assim, isso aqui na verdade é benéfico e não ruim. Isso aqui traz prazer, alegria, segurança, significado, não é ruim. Mas o texto nos mostra, na sequência, que era algo ruim. Não só o povo estava adorando nos lugares altos, o próprio Salomão adorava em lugares altos. Veja o versículo 3. Salomão, mesmo quando amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém ele oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. Então se passa ao longo de todo esse capítulo 3, famosa história em que Salomão, ao invés de pedir riquezas, pede sabedoria. E depois que ele desperta do sonho em que ele pede sabedoria, o que acontece? Versículo 15. Salomão acorda e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Mas sua vida começou a ser reordenada somente depois que ele buscou sabedoria que vem de fora. Sabedoria que vem de Deus. Então ele deixa os lugares altos e diz que ele sai para a cidade de Jerusalém, onde a arca estava, onde o templo deveria ser construído e onde então ele viria a construir o templo. Sabedoria é algo necessário para as nossas vidas. Caso contrário, viveremos segundo aquilo que parece pequeno ou que num primeiro momento parece muito significativo para nós mesmos, afinal parecem coisas boas e com o tempo vão fazer com que nos afastemos do Senhor. Quem é a grande sabedoria que vem de fora de nós? Salomão foi considerado o homem mais sábio de seu tempo e muito tempo depois dele, ao longo de todo o Antigo Testamento, não se levanta ninguém com a sabedoria de Salomão. Mas a sabedoria de Salomão não era intrínseca a ele, não era dele própria. Não era algo que fazia parte de sua própria vida. Foi algo pedido por ele. E foi algo que o auxiliou a reorientar boa parte do seu reino. Boa parte do seu governo foi reorientada por esta sabedoria. Até o momento em que ele continuou com os detalhes secundários que foram feitos principais em sua vida. E então veio aquela grande queda lá do capítulo 11, quando o seu coração se afasta de Deus. Mas ele pediu por sabedoria. Nós somos chamados pelo presbítero Tiago, escrevendo a sua carta lá no Novo Testamento, a toda vez que nós precisamos de sabedoria, pedir sabedoria, porque o Senhor dá liberalmente ao seu povo. E por que ele dá liberalmente ao seu povo? Porque ele já deu a grande sabedoria que vem do alto. Um dia Cristo Jesus, que estava lá no início, lançando todos os fundamentos dessa terra, criando cada coisa dessa existência, foi dado ao povo de Deus para morrer numa cruz, não por conta dos pecados mais horrorosos de nossa vida, não simplesmente por conta das grandes quedas que muitas vezes envergonham aqueles que estão ao nosso redor, mas porque ele morreu por cada um dos pecados que nós cometemos e tristemente ainda cometeremos. Até aqueles que parecem apenas detalhes. Se essa grande dádiva foi dada a nós, por que não
orientar toda a nossa vida em torno dela? Por que não reconhecer que a prioridade de nossa vida é Deus e não nós mesmos? É a glória do Senhor e não os nossos prazeres. É a glória do Senhor e não um palácio para nós, como foi no caso de Salomão. É a glória do Senhor e não simplesmente um contexto de segurança e de bem-estar. O próprio Senhor Jesus Cristo, diante da falta de segurança para ele, entendeu que, acima de tudo, a vontade de Deus deveria ser feita, quando ele estava prestes a beber o cálice da ira do próprio Deus. Quando ele estava prestes a ser traído, prestes a ser crucificado e morto, ele entendeu que ainda assim era a vontade do Senhor que deveria ser feita. Ele é um exemplo para nós, mas mais do que isso, ele é a dádiva da sabedoria que habita em nós. Nós não precisamos mais, se cremos em Cristo Jesus, viver segundo os padrões de nossos próprios pensamentos, fazendo julgamentos por nós mesmos a respeito daquilo que vai nos beneficiar mais ou não. Nós podemos clamar por socorro, clamar por sabedoria, porque a verdadeira sabedoria já habita em nós e já está conosco até o final. É por isso que a sabedoria é dada de forma tão pronta, tão disposta a nós, porque ela já se deu a nós, quando morreu pelos nossos pecados, quando numa cruz padeceu por conta de nossa queda, quando então na cruz nos resgatou do nosso momento mais caído. Quando estávamos longe do Senhor, Cristo Jesus nos resgatou. Passou a prometer que estaria conosco para todo sempre, razão pela qual podemos buscá-lo, buscar sabedoria, buscar a glória de Deus e então sim, orientar nossas vidas à luz daquilo que realmente tem valor. Vamos orar? Deus Santo, nossa vida está em Tuas mãos e o Senhor tem nos guiado até aqui. Porém, quantas vezes, ó Pai, nós não decidimos assumir o controle de nossa própria caminhada, acreditando, ó Pai, que simplesmente pelas nossas habilidades, competências, poderíamos então alcançar, ó Pai, o êxito que julgávamos ser sucesso, mas que na verdade poderia simbolizar simplesmente um afastamento do Senhor. Nossa oração nesta manhã já foi para que o Senhor nos perdoasse de nossos pecados, de todas as vezes que ao invés de buscarmos o Teu reino em primeiro lugar, nós preferimos buscar as coisas que têm a ver com nossos próprios projetos, planos e reinos particulares. Ó Deus, não permita que sigamos assim. Ajuda-nos, ó Pai, uma vez que fomos perdoados em Cristo Jesus, a entender e a enxergar o que realmente é uma bênção em nossa vida, o que realmente é bom para a nossa caminhada e, especialmente, qual é a nossa prioridade em meio a esta jornada. Que a Sua glória seja o nosso alvo, que o amor ao Senhor sobre todas as coisas, um produto do meditar constante na Tua palavra, seja então aquilo que nos move, e que o amor ao próximo, ó Pai, também seja aquilo que está enraizado em nosso coração, a ponto de que cada ação que pensamos, fazemos, seja então concretizado, ó Pai. Primeiro, num reflexo de amor a Ti, e depois, ó Pai, de amor ao próximo, como a nós mesmos. Essa é a nossa oração. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!